O presidente do Paysandu, Roger Aguilera, concedeu uma entrevista ontem à Rádio Liberal Mais e foi uma entrevista sincera, um desabafo a respeito da situação do Paysandu. A gente vai trazer aqui o corte, né, de duas declarações dele, que ele foi entrevistado, foi perguntado ali pelo repórter Paulo Fernando, e a gente vai trazer aqui esse recorte para você e trazer esse desabafo, né, que o dirigente bicolor fez aí nessa entrevista. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no YouTube. A gente está bem próximo da marca de 46 mil, estamos indo rumo aos 50 mil e eu conto muito com esse teu apoio, beleza? Eu sei que o momento não é bom do Paysandu, o momento é delicado, o momento é trágico, mas a gente está aqui para trazer as informações e o Roger Aguilera foi entrevistado, né, pelo Paulo Fernando na Rádio Liberal Mais e o Paulo Fernando perguntou logo para ele sobre a situação financeira do Paysandu, aonde ele foi bem sincero, disse que a questão dos colaboradores estão em dia, mas que o salário dos jogadores estão aí em atraso. Ele até trouxe aí à tona a questão da declaração do Matheus Nogueira, do goleiro do Paysandu, que disse na saída do jogo passado contra o Goiás que os problemas extracampo estariam aí atrapalhando o Paysandu. E o presidente acredita que esse problema extracampo não seja a questão financeira, porque o clube tem honrado com os compromissos e o clube está enfrentando esse momento de atraso somente agora, já praticamente no final da temporada. Vamos falar, aliás, vamos acompanhar a fala do presidente do Paysandu, Roger Aguilera. Os funcionários estão em dia no clube, já foram pagos. Agora, nesse momento, nós estamos há 20 dias com salário de imagem. Isso aí, o ano todo, a gente praticamente estava em dia, não atrasou. Agora que atrasou 20 dias, e a gente deve até quarta-feira quitar isso aí. Então, eu não vejo justificativa para o momento do clube. Vendo que, tipo assim, o ano todo em dia e a gente tendo dificuldade. Então, até atrelar a fala do Matheus Nogueira, dizendo que é problema extracampo, eu acredito que não seja esse o motivo que ele esteja falando, porque o ano todo teve em dia e as atuações de desempenho abaixo. Então, não acredito que seja isso aí, 20 dias de atraso que geraram esse problema que está o ano todo. Então, só para pontuar, e como não teve um posicionamento oficial do clube, eu estava na viagem, cheguei ontem. Hoje eu iria me posicionar e agora que tu tá dando minha oportunidade no teu programa, eu tô colocando aqui pro torcedor. E ele também falou sobre a volta dos jogos do Paysandu ao estádio da Curuzu. Foi um pedido do técnico Márcio Fernandes, ele pediu para que os jogos fossem novamente realizados na Curuzu. O Roger disse ainda que o Claudinei Oliveira, o antigo técnico do Paysandu, havia pedido para que os jogos fossem no Mangueirão, né? Na realidade foi um pedido dos jogadores, por conta ali que o gramado é melhor para poder fazer a jogabilidade, mas o presidente partilha do mesmo pensamento do Márcio Fernandes, que a Curuzu é a casa do Paysandu, e nas declarações do presidente, os jogadores precisam também sentir a pressão, precisam sentir que a situação não é boa, e a Curuzu é um estádio que possibilita isso, esse termômetro aí do torcedor. Claro que isso daí obviamente é sentido, mas a declaração do Roger Aguilera foi bem impactante. Vamos acompanhar. Na verdade, com o Claudinei ainda no comando, eles pediram para jogar no Mangueirão, porque o campo era mais rápido, o time tinha uma transição mais rápida com o G6. Enfim, foi atendido o pedido. Mas jogamos no Mangueirão e perdemos um jogo, empatamos outro. E o Márcio chegou e pediu para voltar para Curuzu, que é a nossa casa. Eu concordei e voltamos para Curuzu. Até porque a despesa no Mangueirão é maior e na Curuzu é a nossa casa, não tem que ter medo de jogar lá. A pressão vai ser maior, vai ser mesmo, tem que sentir, tem que sentir a dor. Não pode estar do jeito que tá, e tá todo mundo achando que tá conformado, pegando porrada, perdendo, estando em último lugar na Série B, que é uma vergonha, isso aí. Eu nunca imaginei estar passando por isso e a gente tem que sentir a porra da dor também. Então, tem que jogar na Curuzu. Ninguém vai fugir não da torcida, tem que jogar na Curuzu. E de fato, é um momento delicado, um momento crítico. Paysandu agora vai enfrentar o Novo Horizontino nesta terça-feira, às 7h30 da noite, na Curuzu.
É um jogo em que o Paysandu precisa vencer. A matemática ainda permite que o Paysandu possa se salvar, mas a gente sabe que moralmente é uma situação bem difícil, é uma situação bem complicada. O Paysandu que tem 96% de chances de rebaixamento, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Um cálculo que é feito pela Faculdade de Matemática, né? Que faz análises estatísticas de probabilidade e mostra que o Paysandu tem 96% de chances de rebaixamento. Então é uma situação muito delicada, uma situação que o próprio presidente já disse, né, que não gostaria de estar passando, mas que infelizmente o Paysandu está passando agora. Eu volto a dizer, né, eu acredito muito que os dirigentes, as pessoas estão ali não com a intenção de errar, mas que algumas tomadas de decisões ali, seja por uma questão pessoal, seja por uma questão coletiva, mas que não atendesse a uma necessidade do clube, enfim, decisões foram tomadas de maneira equivocada e o clube está pagando a consequência agora. É isso. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor. Você concorda com o que o Roger falou? Você concorda com o que o presidente do Paysandu disse? Coloca a tua opinião aqui nos comentários, eu quero falar com você, eu quero interagir com você. E por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Beleza, valeu, tamo junto e até a próxima!